Quando o justo governa, o povo se alegra. Presta atenção que você vai ouvir muito esse versículo esse ano. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Política, esse é um tema que poucas pessoas gostam, né? Só que nós estamos em 2016, ano eleitoral, então eu acho que é um tema que cabe muito para esse ano. E já que as pessoas não gostam de política, imagina quando nós falamos sobre igreja e política. Política já não é um assunto muito fácil. E quando nós falamos sobre política e igreja, né, se essas duas coisas podem andar juntas ou não, aí eu acho que fica um pouco mais polêmico. Então eu vou abordar 4 pontos aqui que eu penso que podem ser cruciais, né, e é interessante de analisarmos sobre esse assunto. Ponto número 1. Em quem eu vou votar? Por que eu vou votar? Eu gosto de política, há muito tempo eu acompanho a política. E eu me lembro que rolava muito assim: eu vou votar porque ele é meu amigo, aí eu vou votar porque ele é legal, eu vou votar porque ele me prometeu um emprego, eu vou votar porque eu vou ganhar um dinheirinho. Entenda o seguinte, todos esses são pontos que eu digo para você, não é motivo para você votar nessa pessoa. Esse candidato não merece seu voto porque ele é teu amigo, né? Ainda que você seja seu melhor amigo, isso não é o que define, o que pode definir o seu voto. Agora vamos trazer para o nosso âmbito. Bom, eu vou votar naquele candidato porque ele é meu irmão em Cristo, ele é candidato, né, vamos ajudar o irmão. Ou então, o irmão é da nossa igreja, então vamos reunir toda a congregação e vamos votar nesse irmão. Não, também não pode ser um motivo porque ele é irmão. É sério, né, eu sou cristão e, poxa, seria muito bom se falasse assim: vote nos irmãos porque está tudo certo, está tudo legal, né? É a igreja e não sei o que. Mas esse não pode ser um ponto motivacional do seu voto. Então, o que vai ser então? Imagina que você tem uma empresa e nessa empresa você vai contratar funcionários. Para essa empresa você precisa de um contador. E você vai contratar um contador por quê? Porque ele é experiente, né? Ou de repente ele se profissionalizou, ele fez um curso, né? Ele está apto a atuar na área, ou porque ele é seu amigo. Só que não entende nada. Se você contratar esse cara porque ele é seu amigo, eu vou contar um negócio, e ele não tiver experiência, e ele não souber, não entender sobre contabilidade, sua empresa, faliu. Não vou dizer exatamente faliu, mas provavelmente você vai ter um grande problema com isso. Ou seja, você vai contratar um funcionário para trabalhar na sua empresa porque ele é competente, ok? Então, meu voto tem que ser para quem? Para quem eu considero que vai assumir esse cargo e ele será competente para exercer, para ocupar aquele cargo, ok? Então esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é algo que eu chamo de partidarismo religioso. Se fala muito no cenário político sobre a bancada evangélica. Vai falar mal dos irmãos? Não vou falar mal dos irmãos, mas eu vou dar uma opinião que eu tenho a respeito sobre bancadas, né? E hoje, já que nós estamos falando sobre política e igreja, então eu vou ser específico sobre a bancada evangélica. Por quê? Quando se fala sobre bancada evangélica, o que nós temos em mente? A quem ocupar essa posição, eles vão cuidar dos interesses de nós cristãos, os interesses da igreja, né, e da nossa fé. Vamos pegar esse ponto de partida e vamos pensar o seguinte: se cada religião tentar fazer a mesma coisa, vou eleger alguém, né, pensando na minha religião, o espírita no espírita, o budista no budista, né, o católico no católico, isso está certo? Não está certo. Quando nós elegemos alguém, a nossa visão e a visão de quem está ocupando esse cargo, né, do político, do candidato, ele tem que pensar num bem geral, um bem da população, no bem da sociedade, independente de qual seja o partido. Porque ele está sendo eleito pelo povo, para trabalhar pelo povo, e não em favor de uma religião. Então, quero deixar bem claro, não é que eu seja contra o irmão se candidatar, mas eu sou contra haver um partidarismo religioso. Mas eu acredito que tem que ser o seguinte: você assumiu uma posição, você está assumindo um cargo, não pensa na sua igreja, não pensa na sua religião, mas pensa no bem de toda uma população. Eu acho que é para isso que as pessoas que são candidatas e são eleitas, elas são colocadas nesses cargos.
pensar no bem de toda uma sociedade, ok? Uma outra preocupação que eu tenho é algo que eu acho bastante constrangedor até, algo que parece que acaba não mudando, que eu chamo de cabide empregacional. Normalmente funciona assim: o candidato ele faz acordo com pessoas que vão, se ele ganhar, ele vai ganhar um emprego, vai ganhar alguma coisa. E quando é irmão? Provavelmente também isso aconteça. E as pessoas, né, o irmão foi lá, glória a Deus, ganhou, foi eleito. E as pessoas começam a procurar esse irmão para dizer assim: ah, irmão, arruma um empreguinho para mim. Ah, irmão, o meu filho está precisando tanto de um emprego. Irmão, será que tem como você ver aquela situação para mim? Então, e as pessoas começam a procurar, pedir emprego, e de repente, né, o gabinete do irmão meio que vira um balcão de empregos. Todo mundo quer trabalhar com ele. E aí qual que é o outro problema? E aí quando acontece que aí ele começa a procurar outras pessoas para falar assim: olha, tem um cara lá na minha igreja, arruma um emprego para ele e tal, não sei o quê. Entenda o seguinte, eu não tenho nada contra, e eu penso que é normal, né? O irmão foi lá, se candidatou, ganhou, e ele normalmente vai colocar pessoas que fazem parte do círculo de amizade, pessoas que ele acredita, que sejam competentes. O problema é que, infelizmente, nem sempre é assim. As pessoas recebem um emprego porque elas são legais, né? E ser legal não é sinônimo de competência. Então essa é uma outra preocupação. Então quando uma época se falava muito sobre nepotismo, né, que os candidatos, as pessoas que ocupavam cargos públicos colocavam seus familiares, né, acaba meio que rolando um nepotismo gospel. Quarto ponto, que essa eu acho que de repente pode até incomodar algumas pessoas. A indicação sacerdotal. Um líder religioso chega diante da sua congregação e fala assim: olha, esse irmão é o nosso candidato, ou tal pessoa é o candidato que nos representa, é que representa a nossa igreja, é que a igreja vai apoiar. Isso é muito sério, porque assim como essa indicação pode levar ao acerto, essa indicação pode levar também ao erro. E aí fica a grande pergunta: esse líder, esse sacerdote, esse pastor, seja qual for a nomenclatura que se use na sua igreja, na sua comunidade, quando ele faz essa indicação e acerta, eu sei que ele vai comemorar e amém, aleluia, glória a Deus. Agora a grande pergunta: se essa indicação for errada, se o cara que ele indicou começar a fazer besteira, ele vai chegar diante da sua congregação e falar assim: olha gente, desculpa, mas eu fiz uma indicação errada. E aí, será que vai rolar isso? Eu fico pensando naqueles irmãos, naqueles líderes que apoiaram a Dilma, e depois rolou tudo isso. Né? Rolou impeachment, e eu não vou nem trazer à tona se o impeachment foi lícito ou não, mas quando ela sofreu o impeachment, e antes dela sofrer tudo aquilo que estava chegando, estava rolando, olha, a administração dela, o governo dela está sendo assim, assim, assado, e todo mundo reclamando, eles chegaram e falaram assim: olha, desculpa gente, mas a minha indicação foi errada. Eu particularmente acho muito difícil que alguém tenha feito isso. Então por isso que é uma responsabilidade muito grande. Às vezes você conduz o seu rebanho para o acerto, mas também você pode conduzir para o erro. Então é muito sério, é uma responsabilidade muito grande. Tá certo? Então essas são quatro pontos que eu considero cruciais. Então eu quero trazer mais uma vez que eu não sou contra a política, muito pelo contrário, eu acho importante e eu gosto, e acho que eu não digo que a igreja deve se envolver como igreja. Uma coisa é um cristão ele se envolver, ele acreditar que ele tem competência, que ele pode, né, que ele vai exercer muito bem o seu mandato. Se ele ser competente, amém, glória a Deus, está valendo. O grande problema é se ele for só pela fé. Entenda, isso não é pela fé, isso é competência para se exercer uma posição. Ok? Bom, esse é meu ponto de vista. Se você gostou, dá seu like. Se você não gostou, dislike, não curtir. E se você quiser comentar, eu agradeço muito o seu comentário, porque ele é muito bem-vindo. Como eu disse, isso serve para uma troca de ideia, e aí rola uma liga bem legal. É isso aí, gente. Valeu, muito obrigado. Deus abençoe. Fui!
E presta atenção em mais uma coisa, hein? A sua comunidade, a sua igreja vai receber algumas visitas ilustres que não costumam aparecer, aparecem a cada 2, 4 anos, mas aparecem. Presta atenção, se não foram, elas vão aparecer.